Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Conversas Transformadoras. É com uma imensa alegria que hoje eu inicio esse episódio com minha amiga Milena Alves, minha companheira de diversos carnavais, que é psicóloga clínica há 17 anos. Antes de mais nada, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você não perca nenhuma novidade. Milena, muito obrigado por aceitar esse convite, por mais uma vez nós estarmos juntos em um novo projeto. É uma honra e uma alegria fazer parte desse projeto e estrear esse projeto, principalmente em tempos em que a saúde mental está tão em evidência e que é uma responsabilidade nossa levar isso para mais e mais pessoas para lidar com o sofrimento de uma outra maneira. Mi, a gente conversa tanto sobre saúde mental e tem um tema que está cada vez mais presente em nossos assuntos. Então, em rodas de conversas, nas redes sociais e até mesmo aqui em consultórios, apresenta o tema ansiedade. E eu queria ouvir de você sobre esse tema, o que é a ansiedade, como que ela surge e como que a gente pode buscar ajuda para resolver essa questão. A ansiedade é um tema recorrente. Grande parte dos atendimentos vem por essa via, justamente porque nós não aprendemos a lidar. Lembrando que a ansiedade também nos trouxe aqui como humanidade, né? Uma vez que a ansiedade, essa certa dose de preocupação e uma certa dose de medo, fez com que nós pudéssemos estar aqui hoje. Porém, quando ela foge deste controle, quando ela se torna exacerbada demais, então ela deixa de ter este valor, essa funcionalidade e traz aí problemas e traz muitos danos à saúde psíquica. Quem não me conhece não sabe, mas eu sou um poço de ansiedade. Você sabe bem disso. E muitas vezes, quando eu me pego assim muito ansioso, eu paro e olho para o céu, vejo o sol, e se eu não consigo, eu tento fechar os olhos e imaginar, porque a conexão com a natureza, para mim, ela é muito fundamental. Você acha que isso tem alguma relação? Ou são mecanismos assim que eu criei para mim? Você já deu uma dica de como lidar com a ansiedade, justamente porque nós fugimos da nossa essência, estamos muito para fora, com esse excesso de informação e buscando fora algo que está dentro. Então, a conexão com a natureza, o simples fato de você prestar atenção na sua respiração, estar no momento presente, ajuda demais trazer este controle, vamos dizer assim. Sim. E também você falou sobre o excesso de informações. E esse excesso de informações, ele se dá muito pelas redes sociais, né? Agora está viralizando conteúdos de um minutinho e meio, que a gente fica ali. Quando eu vejo, eu já passei 2 a 3 horas vendo o meu celular. E aí eu criei também um mecanismo para mim mesmo e ativei no meu celular o tempo de uso. Então, tenho limites. Então, tem ali uma rede social, eu tenho 1h30 para mexer nela, para eu me perder de mim ali, né? Você já trouxe mais outra dica de se organizar. Então, quando a gente traz para a consciência, quando a gente percebe que está saindo de algo saudável para se tornar algo que você não controla, que você perde tempo, que vai causando outros conflitos e problemas na vida, em várias áreas, então é hora de perceber o que está acontecendo. Então, quando você aciona lá o controle de tempo, você está negociando com a sua mente e está dando este comando: vou ficar aqui 1h30. E aí você, de uma certa maneira, alivia a ansiedade. Né? Não fica perpetuamente e depois se cobrando por ter desperdiçado tempo. Sim, exato. E Mi, o que você acha? Quais são os primeiros sinais de uma pessoa que está se tornando ansiosa?
normalmente a pessoa ela não percebe, ela acha que é natural. E aí algumas pessoas que convivem vão dando dicas de uma maneira às vezes muito complicada, né? Julgando ou apontando o dedo, e isso faz com que a pessoa ela entre no modo de quando ela começa a se justificar e não olhar para si mesma. Então, mais uma vez, desconecta da sua própria essência. Então, os sintomas físicos é mais fácil de perceber. Então, sudorese, uma certa taquicardia, um tremor, e uma série de questões que fica mais fácil de você identificar. Porém, quando começa a atrapalhar a sua vida, quando você começa a perder-se no tempo, ou você ter consequências por conta da ansiedade, não conseguir se comunicar, então aí a pessoa ela começa a perceber, opa, isso aqui está indo além, né? Já está perdendo a sua funcionalidade de preservação, trazendo um efeito danoso. Sim. E Mi, você acha que existe algum mito que deixa as pessoas com medo, receosas, para procurar alguma ajuda, principalmente ajuda psicoterápica, né? Normalmente as pessoas dizem que psicologia, né, buscar um profissional da área de psicologia é para quem não está insano, não tem sanidade, né? Apesar da pandemia, com todas as suas consequências, adversidades e catástrofes, né, trouxe um certo olhar para si mesmo, essa coisa de ficar muito tempo consigo mesmo, percebendo seus pensamentos, percebendo aquilo que se foi e que a pessoa não deu devida atenção. Então trouxe um pouco mais de abertura para se olhar e para buscar um processo de psicoterapia e buscar o autoconhecimento como uma forma de lidar com os próprios conflitos e ansiedade. Perfeito. E por que você acha, na sua visão, que é importante as pessoas irem atrás do autoconhecimento, de buscar ajuda? O autoconhecimento é o que nos possibilita perceber o que está acontecendo no nosso mundo interior. Então, quando nós reconhecemos por conta própria, sem ser alguém que está ali apontando ou indicando, nós temos possibilidade de reconhecer não só as nossas fraquezas, as nossas faltas, mas também os nossos recursos internos e perceber as nossas fortalezas. E também é importante a gente perceber que a ansiedade está muito ligado a medo. Então, medo de errar, medo do julgamento, medo de falhar, medo da morte, medos no geral. Quando a gente percebe os medos e faz essa retrospectiva de onde que isso começou, esse medo está baseado em quê? Então, quando nós conseguimos identificar, isso dá uma certa calmaria, porque nós conseguimos, fazendo essa retrospectiva, mudar as nossas crenças, mudar os nossos pensamentos em relação aos medos, extrair a mensagem que o medo traz, que é uma cautela, um cuidado, o que eu preciso trabalhar em mim para esse medo não extrapolar, não ficar tão em evidência e eu conseguir utilizar ele como um recurso e não como algo que me paralisa. A ansiedade está muito relacionada ao futuro, né? Então, toda vez que a gente se pega ansioso, significa que a gente está preocupado com um futuro que muitas vezes é incerto, né? No começo eu falei que eu sou uma caixinha de ansiedade e eu me pego muitas vezes pensando em questões que nunca nem vão acontecer, né? E isso acaba desprendendo uma energia nossa e que a gente acaba ficando depois sem
sem ânimo, sem energia, sem vontade, até mesmo para fazer as coisas que são reais, porque a gente se perdeu pensando num futuro que muitas vezes é irreal. Mais uma dica: estar atento ao momento presente, o que está acontecendo agora. Inclusive nas crises de ansiedade, esse recurso da respiração, ele traz justamente você agora para o momento presente. Então, quando você presta atenção na respiração, sente a respiração, percebe o ambiente, onde que eu estou, está atento ao momento presente, você tende a diminuir, a desacelerar. E, evidentemente, essa coisa de ficar pensando no futuro demanda uma energia que se esvai, porque realmente pode nunca acontecer e normalmente nós vamos para cenários catastróficos. Sim, sempre cenários catastróficos, nunca um cenário muito positivo. E legal você trazer isso do positivo, porque a ansiedade no aspecto positivo, quando você tem uma festa, quando você tem uma viagem, é uma sensação boa, né? Que você fica com uma certa ansiedade, mas você não fica gerando um cenário catastrófico. Você fica na expectativa de como vai ser, vai acontecer. E é diferente utilizar a ansiedade como um recurso para você se abastecer, para você gerar expectativas positivas e não cenários catastróficos. Sim, eu me peguei muito ansioso por esses dias, até mesmo pela inauguração desse novo projeto. E eu tive que lidar com a minha ansiedade de uma forma muito cara a cara, assim, porque semana passada eu fiquei com conjuntivite, minha primeira vez com conjuntivite. E foi, assim, terrível. A gente já estava marcado, né? Sim. A gente já marcou algumas vezes, teve que desmarcar por alguns contratempos. E semana passada eu fiquei com conjuntivite, eu falei, Mi, não posso. E lá fiquei eu em casa, sem poder fazer nada, para não contaminar ninguém. E pensando em situações, como que eu posso conduzir, como que eu posso falar. E aí foi se criando vários cenários e foi uma ansiedade positiva, né? Não foi um cenário catastrófico. Você utilizou esse recurso para perceber o que estava acontecendo e o que proporcionou para você esse tempo, que foi um tempo onde você percebeu o que estava acontecendo, qual era o evento que estava causando essa ansiedade, né, que também está ligada ao estresse. E quando você percebeu, você trouxe esta compreensão. E a compreensão faz com que a gente também tenha essa facilidade de lidar com a ansiedade. Sim. E Mi, tem alguma dica para uma pessoa que ela está ansiosa, quando ela se pega ali, nossa, eu estou muito ansioso, e agora o que eu faço para retomar a atenção? Além de, claro, né, eu já dei uma dica de olhar para o céu, se conectar com a natureza. Tem alguma outra dica? A dica mais fácil e mais rápida é prestar atenção na respiração. Fazer contar mesmo. Então, vou contar a minha respiração. Então, inspira, conta até 4, segura, conta até 4 e expira, conta até 4. Então, você pode fazer a respiração de 4 tempos, fazendo essa contagem, para você também trazer esta compreensão sobre o que está acontecendo e utilizar esse recurso de uma maneira em que você vai serenando. Teve uma paciente que eu atendi que ela se queixou muito de ansiedade. E ela falou, João, e agora o que eu faço? E aí eu falei, olha, tem uma técnica de Mindfulness que são 5 coisas que você pode ver, 4 coisas que você pode cheirar. E aí você vai usando esses seus sentidos, né, do corpo, e quando você vê, você já está de volta, né, aquela coisa. Então, você não percebe que você está piscando, até alguém falar para você que você está piscando. Então, você vai trazendo essa atenção para o seu corpo, que é uma forma de você se trazer para o momento presente. Exatamente. Então, estar atento ao momento presente, o que está acontecendo agora, neste exato momento, é justamente você trazer a sua atenção
e não deixar ela se esvair de uma maneira em que você não controla para onde ela vai. Então, estar atento ao momento presente, o que está acontecendo agora, onde que eu estou, isso faz com que a gente esteja presente. Mi, para a gente fechar, qual é a importância do processo psicoterapêutico para uma pessoa não somente ansiosa, mas uma pessoa realmente ter o bem-estar, ter esse autoconhecimento? O que a gente geralmente encontra no processo de psicoterapia? O processo de psicoterapia vai trazer para você recursos para você se perceber. Normalmente nós nos perdemos muito no outro, em comparações, em expectativas, e quando você faz um processo psicoterapêutico, você está olhando para você, está cara a cara com você. E quando você tem essa transparência, você consegue perceber onde que você precisa dedicar mais atenção, onde que você pode deixar um pouquinho para depois, o que você vai escolher trabalhar no momento, e fazendo essas escolhas, você consegue ter uma qualidade de vida melhor, você está mais em posse de si mesmo. Mi, muito obrigado por você topar esse convite, por fazer parte desse projeto, ser minha primeira convidada. Eu adorei estrear este projeto, eu achei a iniciativa fantástica, mesmo num mundo com muita informação, estar assim, cara a cara, estar trazendo este recurso para as pessoas poderem se perceber, poderem compreender a importância da psicoterapia, a importância do autoconhecimento, a importância de estarem se olhando, achei fenomenal. Mi, se alguém quiser passar com você no consultório, como que a pessoa pode te achar, como que a pessoa pode ligar para você, enfim? No meu Instagram, milena.a.alves, lá eu dou algumas dicas, que também é uma forma de conseguir me encontrar. Bom, você que acompanhou, viu que algo fez sentido para você, talvez esse seja o momento de você olhar para si mesmo com mais carinho. Talvez esse seja um convite para você ter o seu autoconhecimento e assim você ter uma transformação de vida. A minha psicóloga disse uma vez que o processo psicoterapêutico é nada mais do que você acompanhar o desabrochar de uma rosa. Então, que possamos ser flores aonde quer que estejamos. Esse é o primeiro episódio do Conversas Transformadoras. Espero que você tenha gostado. E se você acha que esse episódio pode ajudar alguém, compartilhe esse vídeo com seu amigo, porque às vezes é de uma simples frase que gera a mudança. Lembre de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para que você não perca nenhum episódio, tá bom? Espero você então no próximo episódio. Até mais!